Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso canal. Que bom ter você aqui conosco. Vamos fazer a leitura, a meditação do Evangelho de hoje. Hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Lucas 11, versículo 14 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por que o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem forte guarda armada a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele, e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui nós encontramos essa situação na vida de Jesus, na sua missão, onde ele é acusado de expulsar o demônio, pela ação do próprio demônio, né? Diante desse milagre onde ele expulsou o demônio dessa pessoa, e o demônio era mudo, e assim a pessoa pôs-se a falar, a multidão se admirava, né, dos milagres de Jesus. A multidão sempre se admirava. Mas o Evangelho vem falar que alguns acusaram Jesus de fazer essa ação, né, de expulsar o demônio por ação do próprio demônio. E olha que blasfêmia que acontece nessa passagem, né? Olha que blasfêmia que acontece aqui. Acusar uma obra de Deus de ter a ação do inimigo, de ter a ação do demônio. Como ousam
fazer isso, fazer essa blasfêmia grande de acusar Jesus de agir pela ação do demônio. Mas meus irmãos, infelizmente hoje existe muito essa confusão de misturarem o bem com o mal, de misturarem as coisas de Deus com as coisas do mundo, com as coisas do inimigo. Infelizmente existe isso hoje. Há tanta confusão na cabeça do homem, há tantas ideologias que misturam as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus, com as coisas realmente do inimigo, misturam o bem com o mal. Mas a gente sabe que o reino do inimigo vem para dividir, vem para promover a discórdia. O diabo, o demônio, o inimigo é esse que divide. Por quê? Primeiramente, ele se dividiu de Deus quando ele não aceitou Deus como Senhor, não aceitou Deus como Deus. Ele se apartou de Deus, ele se dividiu de Deus. E aí ele vem para dividir também, para ser causa de divisão dentro da igreja, nas famílias, no mundo de hoje. Mas o reino de Deus, pelo contrário, ele vem para promover a unidade dentro da diferença, O reino de Deus, ele promove nas diferenças a união com Deus, a união com Jesus. E nesse tempo da quaresma, a gente precisa refletir como é que nós estamos agindo. Nós estamos agindo conforme a vontade de Deus, que promove nas diferenças a unidade, ou estamos agindo pelas enganações do inimigo? Promovendo a discórdia, fazendo confusões no meio onde estamos, seja dentro da nossa família, dentro da própria igreja. Precisamos refletir nisso, se nós estamos agindo conforme a ação de Deus ou agindo conforme a ação do demônio. Para agir conforme a ação do demônio, meus irmãos, a gente muitas vezes nem percebe, porque ele faz a sua obra não de uma forma que vai nos assustar, que vai nos levar a correr para longe, mas ele engana. Realmente o demônio engana. Foi assim que ele fez com Eva. Ele enganou, ele mentiu. Então, muitas vezes, ele age de muita mentira para poder nos enganar. Ele vem com as suas mentiras, com as suas enganações, para nos iludir, para nos seduzir. Mas Deus, ele sempre está de braços abertos para nos acolher, e para nos levar novamente à vida nova. E por isso precisamos refletir nesse tempo de quaresma, buscar realmente a conversão do nosso coração e viver esse reino de Deus dentro das diferenças, com os nossos irmãos, porque todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos qualidades diferentes, mas também temos limitações. E dentro dessas limitações precisamos agir com caridade para com o próximo, ter caridade com o próximo e não nos distanciarmos dele por causa das suas limitações, mas realmente promover essa unidade nas diferenças. E pedir a Deus essa graça, que Ele possa nos ajudar sempre a promovermos a unidade e não a divisão e não a separação. E que Ele venha nos livrar dessas ocasiões que nós possamos misturar o bem com o mal, mas termos clareza e seguirmos realmente os caminhos do bem, o caminho de Deus. E aqui no versículo 16 fala que para pôr Jesus à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Para pôr Jesus à prova, para comprovar que aquilo era de Deus, pedem um sinal do céu. Mas Jesus, ele penetrando seu coração, ele vem dar a resposta para eles, Vem falar a questão dessa divisão do rei. Mas falando dessa dimensão de que eles pedem esse sinal a Jesus. Jesus, ele sabe qual é a intenção que os move a pedir esse sinal. E nós podemos refletir que tantas vezes queremos sinais de Jesus, queremos milagres, queremos alcançar graças de Jesus, mas Jesus não nos dá. Por quê? Porque ele vê além.
Ele sabe a intenção verdadeira do nosso coração. E Jesus, ele não vem nos dar sinal, milagres, ou seja o que for, por capricho nosso, como era aqui esse caso, nem por interesse simplesmente nosso. Ele não vem nos dar, né? Porque o que Jesus nos concede é para o bem da nossa alma, é para o bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. E ele não vai nos dar algo simplesmente porque queremos, para pôr Jesus à prova, como o caso aqui, né? Ou por capricho nosso, porque achamos que alguma coisa é boa para nós. Ele não vai nos dar simplesmente porque queremos algo, mas ele vai nos dar aquilo que realmente nós precisamos. E ele sabe muito bem. E aqui esses agiam com má fé. Nós muitas vezes pedimos alguma coisa, não porque agimos com má fé, mas porque pensamos ser o melhor. Mas nos cabe confiar a Deus. Se ele não nos conceder, é porque não era para o nosso bem, é porque não tinha chegado a hora. Então vamos confiar em Deus, diante daquilo que nós pedimos a Ele. Aí vamos refletir nesse tempo de Quaresma, como temos agido. Se temos promovido realmente a unidade, a união, ou se estamos sendo causa de divisão dentro do ambiente onde nós estamos. Se promovemos a união, que bom. Se não, é tempo de nos convertermos. Jesus nos dá essa oportunidade de buscarmos essa conversão, de você buscar a sua conversão, de cada um de nós buscarmos isso. Ele sempre está de braços abertos para nos acolher quando nós temos a sinceridade do nosso coração, temos esse desejo realmente de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos consagremos à nossa Mãe, entregando a ela todo este dia, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu os consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. E antes de terminar, peço a você, se não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que nos ajude a divulgar nossos vídeos, a divulgar esse momento também de meditação da Palavra de Deus. Venha ser um evangelizador junto conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.